Tenho observado o que está acontecendo hoje no mundo em relação ao povo de Israel. Quero conversar com vocês sobre isso e sobre o que eu estou planejando fazer. E se Deus quiser, eu vou fazer a partir de janeiro de 2024. Vocês têm observado que no mundo, de forma geral, há uma briga política em relação a Israel e o Hamas. Ali a questão política de forma geral, mas não é só política. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o Brasil, e principalmente a esquerda eleita, né, pelos brasileiros, ela tem apoiado o Hamas, né, e ido contra o povo de Israel. E por mais que eu tenha certeza de que aquele povo ainda está sendo castigado por ter negado Jesus, por mais que a Bíblia fale sobre isso, eu ainda fico do lado do povo de Deus. O povo judeu, entre o Hamas e o povo judeu, é óbvio, eu fico do lado do nosso povo, né? Somos o povo de Deus e o povo do Hamas, infelizmente, não é, né? E por mais que eu saiba que eles estão sofrendo por ter negado Jesus, e muitos estão sendo condenados por isso, tá? Não tenha dúvidas, muitos israelitas que morreram nessa guerra não alcançaram a salvação por ter negado Jesus. A Bíblia é muito clara sobre isso, tá? Então eu tenho consciência disso. Ainda assim, eu apoio, né? E eu acho que é muito normal o crente apoiar o povo de Israel, né? O nosso nome, né? Israel, nós somos o Israel de Deus, né? Mas vocês têm observado que o mundo e a esquerda religiosa e política no Brasil tem apoiado o Hamas, né? E por que eles estão fazendo isso? O que um brasileiro ganha com a vitória do Hamas? Nada, aparentemente, né? Você vai ver que o povo do Hamas, se bobear, mataria até o brasileiro, né? Porque por questões morais e éticas, nós também não somos aceitos por eles, né? Mas o povo do Brasil está lutando contra o povo de Israel, porque aquele povo de Israel são os responsáveis, ou eles não são exatamente responsáveis, mas quando se fala em Deus, lei, vontade de Deus, quando fala isso a gente lembra do povo de Israel. Então o povo do Brasil está odiando o povo de Israel porque na mente deles essa é uma tentativa de destruir a vontade de Deus e a ideologia judaico-cristã. É por isso, eles estão aproveitando, né? Ainda que depois do povo de Israel, os próximos alvos sejam os próprios brasileiros, nesse momento, eles estão apoiando o Hamas para tentar destruir a lei de Deus, a moral divina estabelecida por Deus no Antigo Testamento. É isso que eles odeiam. Eles odeiam que uma nação haja de acordo com o que a Bíblia fala, né? Eles querem que a nação haja de acordo com o que eles pensam. E por isso eles estão apoiando esse grupo do Hamas. E aí vem a pergunta que tá me fazendo orar bastante nos últimos dias. Depois de Israel, quem serão os perseguidos? Quem é o povo que ainda carrega a moralidade judaico-cristã no mundo, né? Se você é um cristão e ainda não sabe, ou se você não percebeu, você é o próximo alvo. Depois de Israel, você, pelo menos, deveria estar carregando a moralidade judaico-cristã descrita na Bíblia, né? E eu não estranho que muitos cristãos nem saibam disso, nem tenham percebido isso, sabe? Até porque a Bíblia fala que isso ia acontecer de forma geral. Mas, querendo ou não, no futuro, talvez até bem próximo, nós sejamos os próximos a ser perseguidos, tá? A não termos apoio da população geral e, sim, uma tentativa de ser destruídos. O próprio povo no Brasil e no mundo pode ser o próximo Israel a ser perseguido. E eu sei que Deus não vai permitir que sejamos destruídos, mas isso não quer dizer que não vamos ser perseguidos, né? E aí veio a seguinte questão, já que eu sou
de certa forma, responsável também pela igreja no Brasil e no mundo, né? Eu sou cristão, você é cristão, você também é responsável, todos nós somos responsáveis, né? Eu tenho pensado e tenho orado muito sobre o que fazer com os canais que eu tenho de comunicação. São os únicos meios que eu tenho de ajudar aqueles cristãos que não estão na minha comunidade, né? Os cristãos que estão longe. E duas palavras Deus tem colocado muito constante na minha frente, né? E isso a partir da leitura bíblica, da oração, de textos escritos antigos, né? Tem me ajudado também. Quem acompanha as redes sociais sabe o que eu tenho lido. E a primeira palavra que tem me chamado a atenção é o amor ao dinheiro, sabe? O amor ao dinheiro vai acabar corrompendo alguns cristãos e desviando eles do caminho. E é claro, eu como ser humano, eu tô aí na pista, né? Eu não posso achar que eu não vou ser influenciado ou que eu posso não ser comprado. Eu tenho que vigiar. E isso para mim foi um puxão de orelha. E graças a Deus, Deus me corrigiu. Graças a Deus porque eu sofri para entender isso, porque a Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. Então, ainda que eu sofra, isso foi bom para mim, né? Então essa é a primeira palavra que tem vindo na leitura que eu faço. E eu estou lendo Ezequiel e eu vi um capítulo inteiro sobre isso recentemente. E o texto que eu estou lendo também, que é um livro sobre santificação, acabou tocando nesse ponto também várias vezes. E eu considero que isso seja um aviso. É óbvio, né? O aviso foi para mim, mas eu acredito que a gente consiga usar ele para todos, né? A segunda palavra que tem vindo na minha mente, tem sido motivo de meditação, de pensamento, é a palavra perseverança. Nós precisamos estar prontos para um evento como o que está acontecendo em Israel. Veja, quantas pessoas achavam que Israel nunca passaria por uma tribulação, uma grande tribulação. Quantas pessoas foram enganadas dentro da igreja falando, não, esse povo é o povo santo, né? Autores que eu admiro, autores que eu gosto, mentiram sobre isso. Aonde está? Onde está o arrebatamento que tirou o povo de Deus e não deixou que essa grande tribulação caísse sobre o povo? Agora eles estão morrendo e o mundo está, de certa forma, apoiando a morte desses judeus. São judeus, são um povo de Deus, mas, como aconteceu na história, estão sendo perseguidos justamente por causa de Deus. Perseverança é uma palavra que precisa fazer parte do nosso vocabulário. E a gente precisa ajudar uns aos outros a perseverar. E é isso que a gente vai fazer. Ano que vem, a gente vai tratar desse tema aqui no canal. Eu vou usar o conteúdo que eu mesmo escrevi, tá no livro Diário de Bordo. Quem comprou ele tem parte do material. E a gente vai tratar desse tema aqui no canal. E você é convidado a participar. Uma coisa que eu também estou pensando bastante, já tem tempo que eu estou pensando sobre isso, é que um canal cristão que faz indicação de livros, ele não chega a ser realmente útil, sabe? Isso é uma ilusão. E eu tenho ficado incomodado, às vezes, até com os comentários, né? As pessoas vêm e me chamam de pastor, e me elogiam, e me coloca assim uma moral muito maior do que eu tenho, mas no fundo eles estão fazendo isso em um vídeo onde eu indico um livro para eles comprarem, entende? Cara, eu não acho que isso seja exatamente útil. Eu acho que, como cristãos, a nossa missão é muito mais do que isso. Indicar produto, isso é uma coisa que o mundo faz, sabe? O próprio mundo faz isso. E, de certa forma, eu ainda estou atrapalhando. Porque, além das pessoas comprarem os livros, elas não leem os livros. Mas elas acham que estão bem só por ter comprado.
Isso, de certa forma, desperta uma certa idolatria, sabe? E esse foi um dos motivos de eu ter pisado no freio e repensado tudo que eu fiz e tudo que eu vou fazer, óbvio, daqui pra frente. Serão vídeos curtos com a intenção de mostrar o caminho e ajudar a permanecer no caminho. Porque é isso é perseverar. Perseverar é se manter no caminho. É claro que, assim como eu tenho experimentado, outras pessoas vão experimentar, essa perseverança, ela só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. E a gente vai orar por isso também. E eu espero que você participe aqui no canal. E em 2023 a gente vai tentar segurar a barra, permanecer intacto, para caso Jesus volte, ele nos encontre limpo. Fique com Deus. Amém.